Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Darlan Carvalho e na nossa aula de hoje nós iremos falar sobre a força contra-eletromotriz, a relação entre gerador, FEM e receptor, FCEM. Introdução. O receptor elétrico é um tipo de aparelho que transforma a energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, que não seja apenas calor. Como exemplo de receptor elétricos, temos o liquidificador, utilizado na cozinha, em que ele é alimentado com energia elétrica e a transforma em energia mecânica, fazendo com que suas lâminas girem e triturem o alimento. Outro exemplo é a britadeira, muito utilizada em construções, e que também é alimentada com energia elétrica e a transforma em energia mecânica. Temos muitos outros exemplos, como ventiladores, aparelhos de som, geladeiras, etc. Equação dos receptores. Um receptor só funciona devido ao trabalho que os elétrons fazem, fornecendo energia para o aparelho. Assim, para funcionar, temos que ter corrente elétrica passando pelo receptor. A diferença de potencial DDP que um gerador faz é que vai estar disponível para o funcionamento de um receptor. Todo receptor possui uma resistência interna, fazendo com que a DDP que o receptor elétrico utiliza seja menor que a DDP total do sistema. Essa DDP utilizada pelo aparelho é a que chamamos de força contra-eletromotriz. Sabendo que a DDP total vai ser a soma da força contra-eletromotriz com a perda de DDP pela resistência, podemos escrever a seguinte equação: U igual a E mais R vezes I, sendo U igual a DDP do gerador, E igual a força contra-eletromotriz, R é o valor da resistência interna do receptor elétrico e I igual à intensidade da corrente passando pela resistência do receptor elétrico. Força contra-eletromotriz, FCEM. A força contra-eletromotriz, também conhecida como força eletromotriz inversa, é uma força eletromotriz oposta à corrente elétrica. A força contra-eletromotriz é dada pela razão entre o trabalho realizado pelo receptor elétrico e a quantidade de carga elétrica consumida pelo mesmo. Ela é representada pela letra grega epsilon com apóstrofo e é dada pela seguinte fórmula: epsilon igual a π sobre ΔQ, sendo epsilon a força contra-eletromotriz, π é o trabalho e ΔQ é a quantidade de carga. Em um circuito elétrico, os receptores causam uma queda na força eletromotriz, fornecida pela fonte de tensão. Essa queda ocorre porque a energia fornecida é utilizada na transformação pretendida pelo aparelho elétrico, e sua intensidade depende do valor da força contra-eletromotriz do receptor e de sua resistência interna. A força contra-eletromotriz Fc representa a diferença de potencial útil entre os dois terminais do receptor e é também chamada de tensão de saída. No circuito, ela normalmente é representada por epsilon,
Para calcular a queda de potencial V entre os terminais do receptor, utilizamos a seguinte equação: V igual a epsilon mais R vezes I. Essa relação é conhecida como equação do receptor. O valor de R e I representa a quantidade de energia que foi dissipada pelo aparelho em sua resistência interna, por meio do efeito Joule. Observe no esquema a seguir como se caracteriza o funcionamento do receptor. Aqui podemos observar receptor, seta entrando à esquerda, energia elétrica, a seta saindo à direita é energia não elétrica e a seta que aponta para baixo é energia dissipada. Aqui na figura vemos que o receptor recebe energia elétrica, transforma uma parte em energia não elétrica e dissipa o restante. O prefixo contra do termo força contra-eletromotriz é utilizado porque ela é oposta à força eletromotriz do gerador. Observe na figura a seguir como o receptor é representado em um circuito elétrico. Temos a figura da representação do receptor elétrico em circuitos elétricos. Esse símbolo é o mesmo utilizado para os geradores e a diferença está no sentido da corrente elétrica. Em um circuito com os dois componentes, reconhecemos o gerador como o que possui força eletromotriz maior do que a força contra-eletromotriz. A equação do gerador pode ser representada graficamente e o valor de epsilon e R são constantes. O gráfico obtido é uma reta, conforme mostra a figura a seguir. Aqui a figura diagrama representando o funcionamento do receptor elétrico. Temos aqui V e I e epsilon. A partir da análise do gráfico, podemos perceber que quando a corrente elétrica é igual a zero e igual a zero, não ocorre dissipação de energia na resistência interna, de forma que V igual a epsilon. Outra conclusão que podemos tirar é que a corrente I aumenta quando a corrente I aumenta-se também a DDP entre os terminais do receptor, já que o valor R vezes I aumenta. A força contra-eletromotriz diz respeito à quantidade de energia que os receptores elétricos consomem durante seu funcionamento. Quando a corrente elétrica passa em um receptor, ela o percorre no sentido do maior para o menor potencial, fornecendo-lhe energia elétrica. Então, a energia é o que chamamos de força contra-eletromotriz, e sua unidade de medida é o volt. Assim como no caso da FEM, a força contra-eletromotriz é calculada pela razão entre o trabalho realizado e o módulo da carga elétrica. Os motores são receptores elétricos que funcionam de acordo com a força contra-eletromotriz. E podemos observar a imagem que representa um motor
elétrico. A força contra-eletromotriz corresponde a toda a energia elétrica que um receptor converte em outras formas de energia que não o calor. O calor é uma das formas de energia que o receptor produz em razão do efeito Joule, que ocorre em seu interior, quando uma corrente elétrica percorre sua resistência interna. Por meio da equação característica dos receptores, é possível isolar a força contra-eletromotriz e calculá-la a partir da tensão que é aplicada ao receptor. U igual a epsilon mais R e N vezes I. Epsilon igual a U menos R e N vezes I. Essa é a equação característica dos receptores. Fórmulas da força contra-eletromotriz. A fórmula usada para calcular a força contra-eletromotriz é epsilon igual a π sobre Q. Epsilon igual a força contra-eletromotriz. Apesar de ser essencialmente igual à fórmula usada para a força eletromotriz, o trabalho nesse caso é igual à energia contida nas cargas elétricas que é consumida pelo receptor. Exercício. Determine a força contra-eletromotriz de um receptor elétrico de resistência interna igual a 0,5 ohm, sabendo que quando ligado a uma tensão de 20 volts, esse receptor é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Letra A, 19 volts. Letra B, 20 volts. Letra C, 15 volts. Ou letra D, 18 volts. Resolução. Para resolver o exercício, é necessário utilizar a equação característica dos receptores. Confira o cálculo. Para resolver o exercício é necessário utilizar a equação característica dos receptores. Confira o cálculo. U igual a epsilon mais Rn vezes I. 20 igual a epsilon mais 0,5 vezes 2. Epsilon igual a 19 volts. Com base no cálculo feito acima, a alternativa correta é a letra A, 19 volts. Segunda questão. Um receptor elétrico real de resistência interna igual a 2 ohm é conectado a uma tensão elétrica de 100 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 0,5 ampere. Com base nisso, qual é a força contra-eletromotriz desse receptor? Letra A, 110 volts. Letra B, 220 volts. Letra C, 101 volts. Ou letra D, 50 volts. Resposta. A força contra-eletromotriz do receptor pode ser calculada por meio da equação característica dos receptores. U igual a epsilon mais R e N vezes I. U é igual a 100, que é os 100 volts,
é igual a epsilon mais 2, que é os 2 ohm, vezes 0,5, que é o 0,5 ampere. Fazendo o cálculo, epsilon igual a 101 volts. Com base no cálculo, descobrimos que a força contra-eletromotriz desse receptor é igual a 101 volts. Logo, a resposta correta é a alternativa C. Alternativa C, 101 volts. Bom, turma, por hoje a nossa aula se encerra por aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula.